tema Pedagogia das Virtudes me parece um tema sempre novo, embora a educação tenha sido objeto de investigação, de estudo, de reflexão desde a antiguidade. Mas eu acho que na atualidade nós questionarmos a nossa pedagogia e investigarmos uma alternativa para a pedagogia que nós vemos nas escolas é profundamente importante, porque nós estamos presenciando uma crise sem precedentes na nossa história. É uma conjunção de fatores que nos levam a uma condição em que a própria civilização está em risco. Alguns estudiosos dizem que essa civilização já era, que nós temos que preparar a próxima, porque essa aí já não tem mais jeito. E se isso é verdade ou não sei. Mas o fato é que nós observamos uma decadência generalizada em termos éticos, em termos de educação, de política, de economia. E existe, inclusive, uma filósofa, uma pensadora, que dizia que nós falamos muito que existe uma crise ecológica, uma crise climática, uma crise educacional, uma crise alimentar e assim por diante. Mas, na verdade, todas essas crises são fruto de uma única crise, que é a incapacidade de nós vermos a realidade de uma forma correta e de uma forma plausível. Ou seja, é uma crise de percepção, uma crise em que nós estamos tapando o sol com a peneira, nós não estamos querendo ver a realidade como ela é e continuamos a conduzir as nossas vidas, as nossas atitudes, como se tudo estivesse bem, quando na realidade nós estamos enfrentando uma condição crítica, né? Nós estamos diante de uma crise muito forte, que é uma crise da nossa civilização. E como a educação é a base das maneiras, é o que estabelece a forma como as pessoas veem o mundo e como se relacionam, se nós mudarmos a educação, nós temos como mudar também a forma como a civilização se comporta. Então, me parece que esse estudo da pedagogia, das virtudes, vem assim, muito a calhar nesse momento que as pessoas estão se questionando: o que nós fizemos errado? O que está acontecendo com a nossa educação? E especialmente aqui no nosso país, nós temos tido resultados assim, muito ruins, até nas avaliações internacionais. Então, alguma coisa precisa ser feita para mudar o que está aí. E o que nós observamos é que há uma resistência muito grande à mudança, há uma tentativa de se buscar um novo modelo de relacionamento, um novo modelo civilizatório. Existe, vamos dizer assim, uma inércia muito grande que alguns pensadores como Pierre Weil e Roberto Crema chamam de normose. É aquela tendência doentia de ser normal, de se enquadrar, de levar aquela vidinha repetitiva, aquela vidinha sem criatividade, fazendo sempre as mesmas coisas, com os mesmos preconceitos, as mesmas manias, que levam você a ser apenas mais uma engrenagem dentro desse grande sistema em que as vontades são manipuladas pela mídia, em que os interesses econômicos e políticos são mais importantes do que o ser humano. Então nós estamos diante desse tipo de sociedade onde não há uma reflexão mais profunda sobre a posição do ser humano, a missão do ser humano, o que vem a ser educar realmente. Então essa reflexão hoje se torna fundamental até para a sobrevivência da nossa civilização e também da nossa espécie. Então, como o Antônio colocava, nós temos que questionar o modelo de educação que nós adotamos, em que você tem alguém que é o professor que sabe, que tem informação, que tem conhecimento, e ele vai, então, abrir a cabeça dos alunos e colocar um monte de coisas na cabeça deles para que eles possam se tornar pessoas informadas, pessoas com conhecimento e, no futuro, profissionais. Então, nós temos dado uma ênfase excessiva em formar profissionais e não formar seres humanos, que é o que nós precisamos, de seres humanos conscientes, que saibam se relacionar, que saibam viver em harmonia e que tenham uma visão clara do seu propósito na existência. As pessoas hoje, às vezes, estão preparadas profissionalmente, preparadas para passar no vestibular, mas não têm ideia de quem elas são, como dizia o Alexandre, né? Elas não têm uma percepção clara da sua
posição, da sua missão diante da vida. Isso é muito triste, porque as pessoas vão levando uma vida sem questionamento, uma vida mecânica, corrida, estressante, e chega um momento, depois de tanto trabalhar, de tanto cansaço, elas olham para trás e percebem que não fizeram nada daquilo que elas queriam fazer. Elas levaram uma vida apenas repetitiva, mecânica e vazia, de certa maneira, e aí já é tarde demais para conseguir recuperar o tempo perdido e fazer alguma coisa significativa. Então nós temos que repensar a nossa educação, e me parece que uma das funções mais importantes do professor, e para isso nós precisamos também educar os professores, é que ele seja um instrumento para que os alunos possam despertar para todo o potencial que eles têm dentro de si, né? Como dizia o Alexandre, nós todos somos seres divinos por natureza. Nós já somos seres iluminados, já somos seres divinos, só que nós esquecemos desse fato. Nós estamos totalmente voltados para fora e esquecemos aquele diamante, aquele brilho que nós temos dentro do nosso interior. Os budistas dizem que todo ser humano, por mais vil que seja, possui um diamante dentro do seu ser, no fundo do seu ser. E o diamante nunca perde o brilho pelo fato de estar enterrado, né? Você pode ver que se você cavar numa mina que tenha diamante, né, e chegar até ele, e trouxer até à tona o diamante, ele vai brilhar como sempre brilhou. O seu brilho estava oculto pelas camadas de terra, né, pelas impurezas que estavam por cima dele. Mas na hora que você cava, encontra o diamante, traz à tona, traz à consciência, ele passa a brilhar novamente. Então nós podemos buscar, mergulhar no fundo do nosso ser, encontrar esse diamante, trazer até a superfície da nossa consciência e deixar que a nossa consciência brilhe novamente, porque todos nós somos seres divinos. E é interessante lembrar o que o Sri Aurobindo falou, ele foi um grande educador. Ele dizia que nós não podemos esperar para levar a vida divina depois da morte, um dia, quando talvez nós venhamos a chegar ao céu, mas que a vida divina tem que ser vivida aqui na Terra. Quer dizer, aqui é o campo em que nós temos que exercitar a nossa divindade. Ou seja, nós, como somos seres divinos, nós devemos e podemos expressar essa divindade onde quer que nós estejamos, porque nós temos todo esse potencial dentro de nós. E talvez a missão mais nobre, mais importante da educação, seja evocar essa divindade que está esquecida no interior de cada ser, de cada aluno, não só dos jovens, mas de pessoas de todas as idades. E se nós conseguirmos, né, fazer com que as pessoas despertem para essa luz que existe no seu interior e consigam acreditar que ela pode ser um guia na sua vida, isso vai ser uma revolução. Porque nós fomos educados pela nossa cultura a achar que sempre o conhecimento vem de fora, que nós dependemos do guru, dependemos das instituições religiosas, dos livros sagrados, para nos orientar, para nos dizer o que é certo, o que é errado, quando toda a luz já está no nosso interior. Então, Krishnamurti sempre enfatizou muito isso, né? Que nós podemos ser uma luz para nós mesmos, nós podemos encontrar a verdade por meios próprios, independente de gurus e de quaisquer instrutores exteriores. Sem desprezar qualquer dos instrutores, que eles fizeram um trabalho maravilhoso, mas eles também apontaram para essa realidade, que a iluminação, o despertar, é um processo individual. Buda não precisou de ninguém para ensinar como ele deveria chegar até a iluminação. Ele sentou e tem aquele mudra, até que ele aponta para a terra e diz: a terra é testemunha que eu só levanto daqui quando eu alcançar a iluminação. E passou por todas as provações, tentações, e chegou até a iluminação porque ele se determinou a fazê-lo. Ele disse que ele iria chegar à iluminação porque ele sabia que havia esse potencial dentro dele. E nós todos temos esse potencial. Uma das coisas que mais me impressionou quando comecei a frequentar a Sociedade Teosófica foi quando me disseram que todo ser humano, independente do estado em que ele está, um dia vai chegar a ter a estatura espiritual de um Buda e de um Cristo. Ou seja, nós somos Budas e Cristos em potencial. Só que nós esquecemos, nós não deixamos, né, que esse estado búdico, crístico, se expressasse em nós até hoje. Mas nós podemos fazer com que isso aconteça. Tudo depende de uma determinação nossa de tomar posse do nosso verdadeiro ser. E é interessante que o yoga se propõe exatamente a fazer isso, né?
a fazer com que as pessoas despertem, para que elas tomem posse do seu ser, que elas despertem para a sua verdadeira identidade. Porque nós levamos uma vida, como diz o Krishnamurti, uma vida de segunda mão. As pessoas nos dizem o que nós temos que pensar, o que temos de consumir, o que temos de fazer. Então, é como se alguém estivesse nos manipulando, né? Que nem os marionetes, e nós não temos, então, uma vontade própria. E nós nos habituamos, nós nos enquadramos a esse tipo de vida, o que é lamentável. E por medo de ser diferente, nós vivemos aquela vida de normosa, aquela vida mesquinha, aquela vida sem criatividade, sem beleza, o que é lamentável. Mas nós podemos causar uma verdadeira revolução interior se nós nos dispusermos a olhar para as coisas como elas são. Nós podemos todos nos tornar discípulos. E é interessante que a palavra ser discípulo não é ser uma pessoa que atingiu um nível elevadíssimo em termos de espiritualidade, né? Que às vezes nós imaginamos um discípulo já é uma pessoa que atingiu um grau de perfeição muito elevado. Mas ser discípulo quer dizer estar pronto para o aprendizado. Olha que coisa bonita. Ser discípulo é estar pronto para o aprendizado, está disposto a aprender, não está fechado em si próprio. Porque quando você está fechado em você mesmo, a luz não entra. É que nem se você estivesse fechado dentro de uma casa com as janelas e as portas todas fechadas. A luz não entra. E o Buda dizia justamente isso. A vida espiritual é muito simples. Basta abrir as portas e as janelas que a luz entra. Só que nós relutamos em abrir as portas e as janelas, né? Nós nos encerramos em nós mesmos, aquela vidinha autocentrada, aquela vidinha fechada, mesquinha, quando existe uma luz maravilhosa que está sempre disponível se nós quisermos nos abrir para ela. Então o trabalho da educação é justamente despertar, evocar nos alunos essa verdade de que eles já são Budas, já são Cristos. Eles precisam apenas acreditar e exercitar essa sua divindade aqui na Terra e nas suas vidas. Quer dizer, aprender a ser livres, inclusive. A liberdade é algo fundamental no caminho espiritual e também no processo educacional. Uma pessoa que está presa a preconceitos, está amarrada a visões de mundo restritivas, ela não pode aprender de fato. O aprendizado pressupõe uma total liberdade de pensamento. E quando eu falo de liberdade, é liberdade mental. A pessoa pode estar aprisionada, pode estar numa cadeira de rodas, pode estar tolhida das mais diversas formas, pode estar oprimida, mas a sua mente sempre está livre. Se ela realmente estiver interessada em buscar a verdade, encontrar as suas verdades mais profundas, ela certamente encontrará. Não há nada que possa impedir que nós encontremos a sabedoria e também encontremos a nossa felicidade. Porque ela já é uma posse nossa. Ninguém pode nos roubar algo que já é intrínseco à nossa natureza. O que nós precisamos fazer é acreditar nesse potencial e nos abrir para essa luz que já está dentro de nós. Enquanto nós estivermos focados numa vida voltada só para fora, nós vamos esquecer essa luz. E a educação de hoje faz isso, nos faz olhar para fora. Não há tempo a perder, nós temos que sempre ir atrás de mais informações, de mais conhecimento, e falta aquele momento da pausa. Por isso que a meditação é algo que tem que ser introduzida na educação também. Que a meditação é o momento da pausa. É o momento que você vai dizer, pô, eu já obtive muita informação, agora eu tenho que me voltar para dentro, eu tenho que conhecer o outro lado da minha natureza, essa natureza mais profunda, que é fundamental para que nós possamos realmente nos conhecer. E se nós nos dermos essa liberdade de mergulhar mais profundamente no nosso ser, aí nós vamos encontrar coisas maravilhosas. E todos nós temos esse potencial. Então eu queria finalizar convocando a todos a exercitar a sua divindade, a mergulhar mais fundo no seu ser e aprender realmente de tudo que a vida tem a nos oferecer. E a vida está sempre querendo nos oferecer muita coisa, se nós estivermos abertos para aceitar, para acolher todo esse aprendizado. Então que nós sejamos discípulos, todos nós.